Volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, o versículo de número 3. Mateus, capítulo 18, versículo de número 3, essas palavras do Senhor Jesus, e disse, isto é, Jesus, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o título da nossa mensagem e meditação nesta noite é a natureza e a necessidade da conversão, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nesse versículo 3. Isso é sobre a conversão, sobre a natureza da conversão e sobre a necessidade da conversão. Bem, queridos, conversão é algo absolutamente necessário para um ser humano. Conversão é algo que deve acontecer num determinado momento da vida de uma pessoa, nesse breve período que nós vivemos aqui, chamado pela Bíblia de um período probatório, para buscarmos a Deus, nos voltarmos a Ele e encontrarmos a reconciliação com Deus. E isso é resumido nessa pequena palavra, conversão. Conversão é de vital importância. Ninguém nasce convertido no mundo, ninguém nasce um cristão, ninguém nasce um crente, eu devo dizer. A conversão é algo que acontece num determinado momento da vida de uma pessoa, quando ela se volta do pecado deste mundo e se converte para Deus, buscando a salvação em arrependimento, depositando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é conversão. Assim ninguém nasce um cristão. Eu me lembro há muitos anos atrás, conversando com uma senhora, depois de um culto evangelístico, e eu perguntar a ela, a senhora é uma crente? Ela disse, certamente. Eu perguntei há quanto tempo a senhora tem sido uma crente. A resposta me surpreendeu. Ela diz, eu tenho sido uma crente desde sempre. Eu nasci assim. Eu sempre fui um cristão. Mas, queridos, ninguém nasce um cristão. Ninguém nasce um crente, assim como ninguém nasce convertido. Ninguém nasce um crente em Jesus Cristo. Ninguém pode dizer, eu sempre fui um cristão. Eu sempre fui um crente. Ninguém pode dizer, eu sempre fui convertido. Dizer sempre fui convertido é nada mais do que uma contradição em termos, porque conversão é a mudança de um estado para o outro. E se você diz que você sempre esteve nesse estado, isso quer dizer que nunca houve uma mudança de estado, assim você nunca nasceu de novo, você nunca foi convertido. Você não pode ter sempre sido um convertido por toda a vida, ter sempre sido um crente. Conversão é algo que acontece em um determinado momento da vida de uma pessoa. Quando seus olhos se abrem, quando a pessoa entende o seu pecado e a sua falência moral e espiritual diante de Deus, então ao ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela o busca nele os méritos de Cristo somente para a reconciliação com Deus. E isso é chamado na Bíblia de conversão. Bem, toda pessoa, como eu mencionei, não nasce um crente. Alguém que foi convertido um dia, alguém que precisou passar por esta experiência que na Bíblia é chamado também de nascer de novo. A conversão é algo tão radical, tão tremendo, tão profundo, que a Bíblia declara que a pessoa como que nasce de novo, ela é uma nova criatura, ela é transformada. Conversão não é meramente assimilar uma religião, é uma mudança radical. É converter-se das trevas para a luz, a Bíblia nos diz, converter-se do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, converter-se de um filho da ira para um filho, uma filha de Deus. Conversão é algo muito profundo, muito claro e muito radical. Isso é conversão. Uma pessoa não poderá entrar no céu um dia, a menos que ela tenha experimentado a conversão. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nesse versículo de número 3. E disse Jesus, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, queridos, aqui está o Senhor Jesus Cristo com os discípulos. Nós lemos no versículo 1 que os discípulos se aproximam do Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus Cristo. Naquela mesma hora, isto é, quando Jesus estava ali em conversa com Pedro, nós lemos no versículo 27, e Jesus o questiona a respeito do tributo, então o envia a pescar um peixe e tirar dali uma moeda para pagar o tributo deles dois. Então, neste momento, Mateus nos diz que os demais discípulos chegaram. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus. Isso acontece em Cafarnaum. Aquela pequena vila, no norte do Lago da Galileia, ao leste, Betsaida, a cidade original de Pedro, a oeste, Tiberíades, e um pouco ao norte, Nazaré, mas é em Cafarnaum. Nós vemos aqui no versículo de número 14,
do capítulo 17, que ali estava Jesus Cristo em Cafarnaum, que a multidão se aproximou dele. Então nós lemos no versículo 24, do capítulo 17, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se então de Pedro. Isso acontece em Cafarnaum, porque Cafarnaum era aquela vila onde o Senhor Jesus Cristo se estabelecera. E nós não sabemos aqui se esta é a casa de Pedro, que também provavelmente uma casa alugada ali como um pescador, ou se era a residência do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo alugara para iniciar o seu ministério. E Cafarnaum foi o centro do ministério de Cristo. Nós lemos no início do Evangelho que ao chegar à sua idade de 30 anos, ele deixara a sua família em Nazaré e for em direção a Cafarnaum, e ele estabelecera o seu ponto central e dali ministrava para Jerusalém e para as demais partes de Israel. Nós lemos também que os primeiros discípulos foram chamados ali à beira daquele lago, em Cafarnaum, e que ali sempre estavam os discípulos e o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Mateus quer dizer, que naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, em Cafarnaum, quando Pedro conversava com o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que chegando os discípulos, e nós não sabemos quantos discípulos chegaram neste momento. Muitas vezes, quando o termo discípulo é utilizado no Novo Testamento, inclui também, além dos apóstolos, outros que seguiam a Jesus Cristo. Então é bem provável que os apóstolos tinham chegado dessa caminhada da Galileia para Cafarnaum, e também alguns outros discípulos juntamente com eles. Provavelmente não só os discípulos. Então nós lemos isso no versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus com uma pergunta, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Marcos, o evangelista, lidando com essa passagem paralela, ele nos informa que no caminho a Cafarnaum, os discípulos vinham disputando entre si quem seria entre eles o maior no reino dos céus. Então, ao chegarem a Cafarnaum, tomaram a primeira oportunidade para colocar uma certa pressão, como se assim fora, sobre Jesus Cristo e dizer a ele: responda, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Bem, a pergunta que eles fizeram não tinha um caráter de perguntar: Senhor, nos diga quais são as características de uma pessoa, as virtudes que levam uma pessoa a ser considerada no teu reino, uma pessoa de qualidade, uma pessoa segundo o coração de Deus, em outras palavras, o maior no reino dos céus. Porque se essa fosse a natureza da pergunta, eles teriam uma oportunidade de aprender quais são as virtudes a melhorar e os vícios a abandonar e coisas assim. Mas essa pergunta não tinha essa natureza. Quando eles perguntam ao Senhor Jesus Cristo quem é o maior no reino dos céus, bem, eles queriam, na verdade, ouvir do Senhor Jesus Cristo uma resposta direta. Eles queriam que Jesus nomeasse quem seria o maior no reino dos céus. Quem dentre nós, Senhor, dos discípulos, dos apóstolos, será o maior do teu reino? Diz o nome: é Pedro, é Tiago, é André, quem entre nós? Era uma pergunta cheia de si mesmo, autossuficiente, que demonstrava, na verdade, o orgulho daqueles discípulos. Eles queriam saber e queriam que Jesus nomeasse quem seria o maioral no reino dos céus. Bem, nós entendemos o contexto, que os discípulos, como a maioria dos judeus, ainda estavam contaminados por um falso ensino, tendo sido criados sobre o ensino dos escribas e fariseus. Lhes foi ensinado que o Messias haveria de vir como um rei político, como alguém que se sentaria no trono de Davi em Jerusalém, a capital, então restauraria todo o império davídico, o período de ouro novamente. E eles criam que porque estavam com Jesus e andando com Jesus e tinham deixado suas famílias e se identificaram com o Senhor Jesus Cristo, que certamente eles seriam os ministros, o líder do exército, as pessoas que teriam mais poder e acesso e autoridade ao rei naquele novo reino. E é baseado nisso que eles trazem essa pergunta: Senhor, diga-nos, quem de nós será o maioral em teu reino? Quem se assentará como primeiro-ministro junto a ti? Quem estará à tua destra em Jerusalém e receberá contigo, obviamente, todas as honras? É muito provável que o número desses discípulos ainda nesse período não tinham nascido de novo. É bem provável, como Judas, que nunca haveria de nascer de novo, e alguns deles não tinham compreendido a natureza do reino de Deus, ainda embora por muito tempo eles estavam pregando em toda parte sobre o reino de Deus. Eles pensavam de alguma maneira, isso que está implícito nessa pergunta, que eles já tinham, cada um deles, um lugar garantido no reino de Deus, no céu, isto é, eles já se viam com pessoas com uma passagem em suas mãos e um assento no céu, e assim, tendo isso como base, eles queriam saber agora o tamanho de suas coroas. E quem seriam os mais proeminentes nesse novo reino? Bem, eles tomavam como certo
que estariam ou que já estavam no céu por andar com Jesus Cristo. E é isso que dá sentido às palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 3. E disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum, nem mesmo entrareis no reino dos céus. Eles já tomavam como garantido estarem ali, e Jesus se volta a ele para dizer que é necessário primeiro entrar no céu, ser recebido ali e ter um lugar antes que você possa pensar sobre ser alguém no céu. Primeiro eles deveriam ser recebidos, salvos. E Cristo passa a falar agora sobre a maneira de entrar no reino dos céus. Isto é a conversão. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, de modo algum entrarei no reino dos céus. Essa palavra, de modo algum, é a tradução de um duplo negativo no grego. São dois negativos, duas partículas negativas colocadas uma ao lado do outro. É como se Cristo estivesse dizendo o seguinte: em verdade vos digo, não entrareis no reino dos céus, a menos que vos converteis. Há uma solenidade, uma seriedade, uma gravidade nas palavras de Cristo, que é acompanhada da introdução em verdade, que é a tradução portuguesa da palavra amém, que quer dizer por certo, assim seja, não vos digo, estarei no reino dos céus, a menos que vos converteis. Palavras chocantes para os discípulos, palavras tremendas, talvez os fizeram mover para trás um pouco, talvez os fizeram parar por um momento, talvez eles tenham se chocado sobre esse ensino do Senhor Jesus Cristo, porque já tomavam como algo garantido e certo que estavam no reino dos céus. E o objetivo de Cristo, mais uma vez, era ensinar os discípulos. E porque essas palavras estão registradas aqui, elas são dirigidas a você e a mim hoje também. Queridos, assim somos muitos de nós que afirmam uma fé em Deus, ou que muitas vezes tem crescido em uma igreja, ou que tem passado anos e anos em uma igreja. Assim somos nós, pessoas no meio cristão. Muitas vezes nós imaginamos ter um lugar no céu, mas a nossa convicção tantas vezes está baseada nada mais do que em intuição e imaginação, e nós confundimos um desejo com verdade. O desejo está no céu, e assim eu penso que eu teria um lugar no céu baseado em certas intuições. Essas palavras são para nós. Mas quando as nossas vidas são colocadas muitas vezes debaixo da lupa e da lente da palavra de Deus, o que é observado é coisas, atitudes, palavras caracterizam a vida fria espiritualmente, onde não há nenhum serviço dirigido a Cristo, onde não há nenhum amor pelo seu reino, pelo seu povo, onde não há uma dedicação qualquer que seja a sua causa. Quando as nossas vidas tantas vezes são colocadas sobre o crivo da palavra de Deus, nós saímos nada mais como alguns desses discípulos, que tinham nada mais do que uma presunção, baseada numa imaginação de que tinha um lugar no céu, uma entrada no céu. Meus queridos, Cristo, se Ele não é o Senhor de nossas vidas, Ele certamente não é o Salvador de nossas vidas. E uma das maneiras de verificarmos essas coisas é perguntarmos a nós mesmos: é Cristo o Senhor da minha vida? É a vida de Cristo característica em minha vida, o seu senhorio? Ou será que tudo que existe é independência, autossuficiência, satisfeito comigo mesmo, em ser um mero espectador dominical no reino de Deus, uma vez, e nada mais, nenhum fruto de dedicação, nenhum fruto de oração, nenhum fruto de amor, nenhum fruto de serviço, a minha vida para mim mesmo, esse mundo para mim, e eu ainda assim acho que tem no céu. Será que essa é a nossa situação nesta noite? Será que essas palavras são para nós tão sérias, tão graves? Ouça mais uma vez. Em verdade te digo, vos digo, se não vos converterdes, de modo algum, não entrareis no reino dos céus. Será que nós já estamos certos sobre o céu, baseado em alguma intuição, por causa de algum batismo em nossas mãos, porque há alguma tradição religiosa na minha família, porque eu frequento uma igreja, e porque eu estou convencido que o meu partido cristão, protestante, é o mais bíblico, então eu estou alegre quanto a isso, tudo uma questão de religião e de certificado de batismo e tradição familiar. Queridos, não se deixe enganar. É necessário sondar o coração, perscrutar o coração, abrir o livro da vida e observar como tem sido as nossas vidas. E esse é o principal elemento dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas então nós lemos no versículo 2, e Jesus, chamando um menino, o pôs nele. E algo maravilhoso e tremendo aqui. Jesus chamando um menino. Na verdade o termo grego é criança, teknon, e não menino,
necessariamente. Poderia ter sido uma menina. E é uma criança pequena, bem pequena, talvez 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade. Uma criança bem pequena. Nós lemos assim, Jesus chamando uma criança pequenina, a pôs no meio deles, uma pequena criança. Bem, Cristo frequentemente ensinava as multidões e os seus discípulos, usando ilustrações sensatas e belas. Em seus recursos visuais, milagres, parábolas, ele fazia como os profetas também. E aqui ele chama uma pequena criança como um recurso visual para ensinar aquilo que ele vai dizer no versículo 3. E nós lemos que no versículo 2, então, ele chama uma pequena criança e põe no meio deles. Marcos, na verdade, nos diz, nessa mesma passagem, que Jesus Cristo toma aquela criança em seus braços e a põe no meio dele. Maravilhosa figura. Jesus põe uma criança no meio deles. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio dele. Bem, não para que eles pudessem brincar com as crianças e se divertir com as crianças, mas que pudessem aprender algo com aquela criança. Ele vai usar aquele menino, aquela menina pequenina, para ensinar aqueles discípulos 2 coisas tremendas, vitais e necessárias para que alguém entre no reino dos céus. Eu gostaria que você segurasse por um minuto a cena dessa criança nos braços ou no colo de Cristo, essa pequena criança no meio dos discípulos por alguns instantes. Leia o versículo 2 comigo. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, a palavra conversão está aqui. E a palavra conversão no Novo Testamento significa uma mudança de disposição mental de algo para algo. A conversão é uma mudança de pensamento, de ideia, de opinião. Ali estavam aqueles discípulos, cheios de orgulho, cheios de soberba, buscando saber quem seria o maioral no reino dos céus, cheios de inveja uns dos outros, cada um pensando de si mesmo, eu seria o maioral, aqui estou eu, Pedro, eu sou mais velho, eu sou mais corajoso, certamente eu serei colocado ao lado direito de Cristo. E João estava ali, não, Pedro, Jesus, eu ando com ele diariamente, nós conversamos, se vocês sabem quanto Cristo me ama, certamente eu serei o primeiro. Ele estava, André, não, eu fui o primeiro a ser chamado na beira daquele lago, eu serei certamente o primeiro a sentar-se ao lado do trono de Cristo. Estava Judas, ele também, eu sou o tesoureiro, porque não deveria ser eu, a pessoa mais responsável com o dinheiro, a ter a maior proeminência no reino de Deus. Ali estavam os discípulos, discutindo, em atrito, cheio de orgulho, cheio de inveja uns com os outros, cheio do fermento dos fariseus, da hipocrisia, cheios de pecado no coração. E o Senhor Jesus Cristo lhes disse, se não vos converterdes, se não mudarem essa mentalidade, se não deixarem de lado esta postura e este orgulho, vocês não passarão nas portas do reino de céu com tais pecados. Se não vos converterdes, ele diz. Gostaria que você percebesse alguma coisa importante aqui, que a nossa tradução em português não mostra. Quando o Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, diz essas palavras tão profundas, o termo grego traduzido aqui, converterdes, traz uma ideia ainda mais clara de conversão. É a ideia de tornar-se algo, de transformar-se em algo. Em verdade vos digo, que se não vos convertestes, que não vos tornassem ou transformarem-se em algo, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mas tornarem-se em quê? Transformarem-se em quê? Em verdade vos digo, que se não vos convertertes em algo, ali no colo do Senhor Jesus Cristo estava uma pequena criança. E esse é o objetivo de Cristo. E não vos fizerdes como um pequeno menino como este, de modo algum entrareis no reino dos céus. Será que essas palavras nos chamam a atenção de outras palavras no Evangelho de João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, conversando com aquele homem imponente, Nicodemos, disse a ele nessas mesmas linhas, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É exatamente esta a ideia por trás da palavra conversão. Unida à ilustração do pequeno bebê ou da criança sentada com Cristo, se não nascerem novamente e vos fizerem como esta pequena criança, de modo algum entrarei no reino do céu. O mesmo ensino de João capítulo 3, é exatamente a mesma ideia. O requisito então para entrar no reino dos céus é nascer de novo. E isto é chamado aqui de uma conversão, de uma transformação. O requisito é este, nascer de novo. E o primeiro quesito neste requisito
é o arrependimento de pecados, porque é isso que está implícito na palavra arrepender-se, converter, deixar uma certa direção e voltar-se para outra direção. Ele está dizendo aos discípulos: se vocês, em arrependimento, não deixarem todo o orgulho e a malícia e a autojustiça e a autossuficiência, essa carnalidade, de modo algum, sem arrependimento, sem conversão, entrareis no reino dos céus. É necessário verdadeiro arrependimento, queridos. É necessário conversão. Ninguém nasce um crente neste mundo. Ninguém nasce um cristão por nascer num país ou numa família cristã. Conversão é algo que deve acontecer em um determinado momento da vida de uma pessoa. Por que a conversão? Porque o arrependimento de pecados, que é a primeira característica dela, bem, todos nós sabemos, e a palavra de Deus nos diz que nós nascemos em pecado neste mundo. E que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, uma natureza pecaminosa, que nós não somente pecamos, mas somos pecadores. Nós já nascemos em pecado, diz Davi, Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu entrei neste mundo, em outras palavras, como um pecador, trazendo a mancha e a maldição do pecado, porque o pecado não é meramente atos exteriores, mas uma natureza. É por isso que o arrependimento e a conversão são necessários. E o que é o pecado? Nós vimos no domingo passado algumas facetas do pecado, nós queremos ver outras hoje. Na Bíblia, o pecado ele representa muitas coisas. O pecado na Bíblia é algo muito sério, muito profundo, algo muito trágico. O pecado é representado na Bíblia como um ato de afastar-se de Deus. O pecado é desistir de Deus, porque Deus é o nosso bem maior, o Criador de todas as coisas. A possibilidade de um relacionamento com Ele por toda a eternidade, e o pecado nos separa de Deus e nos separa da eternidade. O pecado é nada mais do que desistir de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 4 diz: deixaram o Senhor, afastaram-se do Senhor, andaram para trás. Deus é o maior de todos os bens que uma alma, que um ser humano pode possuir enquanto aqui neste mundo e para a eternidade. E o pecado nos afasta dele. Essa é a natureza horrenda e trágica do pecado. Ele nos lança para longe de Deus, o maior bem possível que uma alma pode possuir, a comunhão com Deus, um relacionamento paterno com Deus. E o pecado corta esse relacionamento e nos afasta para longe dele. Pecar é andar contrariamente contra Deus, é andar distante de Deus. Assim todo orgulho, toda malícia, toda mentira, toda indecência nos pensamentos e no coração, tudo isso são coisas que nos afastam mais e mais e mais do maior bem possível que o ser humano pode possuir. Mas o pecado é algo mais. O pecado é nada mais do que um insulto contra Deus. O pecado é o nosso punho dirigido a Deus, dizendo: eu não quero a Ti. E como um filho pródigo, eu prefiro ter tudo que me pertence para essa vida e viver para mim mesmo, como se não houvesse um dia de prestar contas, como se não houvesse um Deus, e tomar toda a minha inteligência, o meu ar, a minha saúde, os meus dias de vida, e viver como se nada disso fosse uma dádiva de Deus. O pecado é um insulto, é desprezar as leis de Deus, é usurpar de Deus, é roubar de Deus, é negligenciar orgulho, é sonegar amor, é sonegar a obediência diante de um Deus tão bom, tão tremendo, tão maravilhoso. O pecado é nada mais do que um insulto. Você não faria isso com um ente querido? Depois de receber tanto ajuda, tanto bem, simplesmente desprezar o seu nome, virar as costas, mas é isso que nós fazemos com Deus. O pecado é um insulto contra Deus. O pecado é ignorância profunda, tremenda. O pecado é desprezar a Deus por não conhecer a Deus. Se um pecador conhecesse a Deus e a santidade de Deus, imediatamente ele se arrependeria diante de Deus. O pecado é ignorância de quem é o nosso Deus e dos seus planos e de tudo que Ele fez ao nos criar e projetou para nós neste mundo. O pecado é nada mais do que poluição e sujeira na alma. Tiago capítulo 1, versículo 21 nos diz que o pecado é uma imundícia, uma mancha suja, fétida no coração, algo que nos leva a viver como pessoas abomináveis diante de Deus. Ele precisa virar o seu rosto de nós para não nos contemplar em pecado. O pecado, a Bíblia diz, é algo que nos degrada a pessoa da sua dignidade, da sua honra, o seu caráter. O pecado mancha, o pecado reduz o ser humano a algo menor que humano, a um mero animal, vivendo sobre a face da terra em busca de prazeres, algo para o estômago e para a pele, com uma alma eterna,
a capacidade de comunicação com Deus, de conhecer o propósito e o sentido da vida, mas vivendo meramente como um animal sobre a superfície da terra. O pecado degrada a natureza humana, o pecado é um estrago na alma, uma mancha no caráter, um destino perigoso, determinado e certo de condenação. O pecado é uma dívida, queridos. A Bíblia declara e mostra o pecado como uma dívida de 1000 talentos. Algo impossível de ser pago de uma vez, em uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, que só pode ser alcançado, perdão, gratuitamente. O pecado é uma dívida, e quantas dívidas nós temos diante de Deus? Nós não buscamos, nem honramos pela maior parte dos nossos anos. Desprezamos a sua palavra, rejeitamos a voz da consciência, vemos a obra de Deus em vidas e lançamos de lado todas as evidências. Quantas e quantas dívidas nós temos diante de Deus. Todo pecado é uma dívida, e uma dívida leva a uma escravidão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que peca é um escravo do pecado. O pecado leva à morte espiritual, à condenação. O pecado está no coração, nos pensamentos, na palavra, na imaginação. Todo orgulho, toda rebelião, toda desobediência, toda autossuficiência é tomar a minha vida em minhas mãos e dizer para Deus agora não, eu não quero me voltar a Ti agora, deixe-me viver para a minha vida. Autossuficiência, toda mentira, toda incredulidade está em toda parte. O pecado nos contaminou e tomou conta de nós. É por isso que o pecado deve ser arrependido e é por isso que conversão deve tomar lugar. E essa é a porta que conduz à vida eterna. O arrependimento. Se não vos arrependerdes, também perecereis, disse o Senhor Jesus Cristo em outra ocasião. E aqui mais uma vez, se não vos converterdes, aqui está o arrependimento, de maneira nenhuma entrareis no reino do céu. Bem, nós precisamos responder essa pergunta. O que é o arrependimento? O que caracteriza o arrependimento? Bem, primeiro deixe-me dizer, e talvez isso seja de boa ajuda, o que não é arrependimento. Arrependimento, amigos, não é um medo da lei de Deus. Um acidente aconteceu na vida de uma pessoa. Uma enfermidade séria. A pessoa se sente frágil neste acidente que está a ponto de acontecer. A morte se torna mais séria, mais clara, mais grave. Há um medo, a pessoa se lembra de repente que é um pecador. E se lembra quantas leis tem quebrado de Deus. Que é um pecador e sente alguma amargura e algum remorso. Então o acidente, a ferida é curada e logo a consciência é apaziguada e a pessoa conclui que é um verdadeiro penitente e que é um arrependido simplesmente porque durante um período sentiu algum remorso pelo pecado, pela lei de Deus. Mas eu devo te dizer nesta noite que o arrependimento não é mero temor ou medo da lei de Deus. Uma coisa é ser um pecador aterrorizado diante de Deus ao sentir a morte próxima. Mas outra coisa é ser um pecador arrependido de pecados. O pecado, ou melhor, o arrependimento, assim dizendo, não é meramente uma resolução emocional tomada em um determinado momento contra o pecado. Aquela resolução que eu trago diante de Deus de um momento difícil, de deixar certos pecados e me voltar a Deus, coisas feitas em situação grave ou difícil, quando eu preciso do auxílio do Senhor. Um momento de angústia talvez, mas que logo se dissipa quando a situação passa e não há continuidade. Então na primeira oportunidade, na primeira tentação, ali vai aquela pessoa de corpo e alma se entregando ao pecado novamente. O pecado não é uma mera resolução emocional em um momento, ou melhor, o arrependimento, eu devo dizer, perdão. O arrependimento de um pecado que pode ser abandonado não caracteriza uma verdadeira conversão. Porque uma pessoa pode abandonar certos pecados para dar lugar a outros. Uma pessoa pode abandonar os pecados mais vis, mais visíveis, mais notáveis, e manter os pecados mais sutis do pensamento, aquilo que não é conhecido pela família. O pecado pode ser abandonado meramente por um motivo de prudência, para não perder um certo espaço, estima de alguém, quando na verdade nunca houve um arrependimento sincero. Assim, arrependimento não é mera resolução emocional contra o pecado. Queridos, o pecado não pode ser lidado assim.
O verdadeiro arrependimento, ele envolve, ou melhor, começa quando há uma visão sobre o que o pecado é. Quando o ser humano cai em si, quando aquele homem, aquela mulher, em determinado momento da sua vida, cai em si e descobre pela primeira vez que em pecado me concebeu a minha mãe, e que eu não somente cometo pecados, mas que eu sou um pecador, e o fato de eu mentir, enganar, e fornicar, e ser cheio de orgulho e rebeldia, não é mero acidente, é o que eu sou na alma. O pecado está em nós, e assim o verdadeiro arrependimento começa quando os nossos olhos se abrem para o que é o pecado. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal, diz o salmista no Salmo 51. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ele começa quando nós percebemos que o pecado está em nós, e nós somos pecadores ambulantes, e que já nascemos em pecado. Aí começa o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento também é caracterizado por uma tristeza pelo pecado, uma aflição que o pecado me causa. Porque o pecado agora é percebido como algo sendo feito contra Deus, não meramente contra o próximo, não meramente contra o meu corpo, não meramente contra a igreja, mas contra Deus. Salmo 51, 17, os sacrifícios para o Senhor são um coração contrito e quebrantado. A tristeza segundo Deus, uma tristeza interior, uma percepção de que o meu pecado foi ofensivo a Deus, foi contra Ele. Em Atos capítulo 2, versículo 37, nós lemos: depois daquela grande pregação de Pedro, o Espírito movendo naquelas almas, eles foram compungidos em seus corações. Essa é uma tristeza sincera. O arrependimento é caracterizado por uma tristeza sincera de um pecado contra Deus. Não um mero remorso passageiro, mas o saber de que eu pequei contra um Deus tão maravilhoso, tão santo, tão bondoso, tão justo, e que eu tenho feito isso novamente, e novamente, e novamente. Isso me leva a uma compulsão, uma contrição, uma verdadeira tristeza por pecar e viver contra Deus. O pecado, quando é percebido e leva a um verdadeiro arrependimento, esse arrependimento é caracterizado por confissão de pecados. É muito diferente do que meramente sentir-se arrependido. Eu gostaria que os amigos entendessem isso. Muitas vezes, pessoas não percebem o que é arrependimento. Elas dizem: eu me arrependo de ter feito isso. Mas esse é um arrependimento meramente baseado no ego. Eu me arrependo de ter falado isso na hora errada. As pessoas perceberam algo sobre o meu caráter. Eu me arrependo de ter sido pego com a mão na massa. Eu não deveria ter feito isso porque eu perdi ponto aos olhos dos outros. Isso é remorso. Isso não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva à confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 4. Confessei-te o meu pecado, dizia eu, Salmo 32, versículo 24. O arrependimento leva a confessar ao Senhor e a abandonar a confissão. Então é voluntária. Ela não é simplesmente baseada no medo, ela é particular. Eu menciono diante de Deus cada um desses pecados, sobretudo aqueles que a minha consciência tem apitado e assinalado o alarme da parte de Deus. Eu trago diante dele de uma maneira específica, não de uma maneira geral. Senhor, eu não tenho sido bom, ou Senhor, eu não tenho sido perfeito. Não, eu sou um pecador. E eu coloquei as minhas mãos naquilo que não deveria ser colocado. Não, eu roubei. Eu coloquei os meus olhos naquilo que eu não deveria ter colocado. Não, eu tenho fornicado. Eu tenho falado coisas que são inverdades. Não, eu tenho mentido. O pecado, quando é arrependido, ele é específico, ele é particular. Esse é o sinal de um verdadeiro arrependimento. Quando os olhos se abrem para a minha natureza, quando eu percebo que o meu pecado é contra Deus, quando há uma contrição na alma, então quando há uma confissão genuína, particular, então quando eu culpo a mim mesmo, eu paro de culpar a sociedade, eu paro de culpar os meios, eu paro de culpar fulano, eu paro de culpar o diabo e a tentação, e eu culpo a mim mesmo e digo a Deus: contra ti, Senhor, pequei, e eu fiz o que é injusto aos teus olhos. Isso é verdadeiro arrependimento. Arrependimento com contrição e com o senso de que fui eu que pequei. O verdadeiro arrependimento gera um ódio pelo pecado, repugnância de si mesmo. Então leva por fim ao abandono do pecado, quando eu recebo força e graça de Deus para isso. Essa é uma característica do verdadeiro arrependimento. Queridos, é necessário conversão. É necessário virar as tuas costas para os teus pecados e voltar os teus olhos para Jesus Cristo em verdadeiro arrependimento e vir a Ele
para receber graça e poder para vencer o pecado e então ter uma entrada no reino de Deus. Ouça essas palavras: em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes, e aqui está o arrependimento, mudar de direção, mudar de opinião quanto ao pecado, ver pela primeira vez, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum não entrareis no reino dos céus, de modo nenhum. Mas há um segundo elemento para a conversão. Primeiro, o arrependimento sincero. E o segundo deles, eu creio que você perceberá aqui, que permite uma pessoa a entrada no reino de Deus, está também aqui nesse versículo 3. Isso é sobre a fé. Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, e não vos fizerdes como uma pequena criancinha. Como assim, como menino? Como assim tornar-me como uma pequena criança? Bem, isso se refere à maneira de crer em Jesus Cristo, a maneira de fé. A fé é necessária para a salvação. Ali estava aquela pequena criança como um recurso visual para o ensino do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor queria ensinar-lhes que o orgulho, que a presunção os impediria de entrar nos céus, que o pecado não os permitiria entrar nos céus. Enquanto eles não abandonassem esse orgulho no arrependimento e viessem a Jesus como uma criança, isto é, em fé e confiança simples, eles não seriam salvos. Porque a fé para a salvação, queridos, é uma fé simples, uma fé que crê e se entrega. Como uma criança, você sabe muito bem disso. Você dá uma coisa para a criança, ela não sabe o que ela pega e come, ela crê em você. Você diz algo para ela e sim, é verdade, eu creio. Ela confia. Essa é a ideia da fé. De olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer que se você vier como um pecador, ainda que repugnante, Ele te receberá. Conta essa história de um homem numa feira que tinha ali uma mesa, e naquela mesa ele ofereceu moedas de ouro no valor de 50 reais. E havia uma porção delas empilhadas ali, diante daquelas moedas, ele colocou uma pequena plaquinha que dizia: é gratuito, pegue e leve uma. E ao longo do dia as pessoas passavam por aquela feira, olhando aquela mesa com aquelas moedas de ouro, e davam um pequeno sorriso, como que se dizendo: você não me engana, há alguma coisa por trás disso aí. E o dia passava e as pessoas muito inteligentes passando e achando que era uma arapuca, sorriam, olhavam para as moedas de ouro e iam embora. Até que no final da feira, logo antes de organizar as coisas e ir embora, ali veio uma pequena criança que viu a plaquinha, leu a plaquinha, estendeu a mão, tomou uma moeda e foi para casa alegre. E quando o Senhor Jesus Cristo disse que se não vos tornardes como menino, ele queria se referir exatamente a isso, a uma fé que ouve essa mensagem, estende a mão, crê e recebe a vida eterna. O que tem te impedido? Um orgulho horrível, terrível, uma dureza no coração, um amor pelo pecado tão imenso e tão intenso, te impede de ouvir essas palavras: aquele que tem sede, venha e receba. Te impede de ouvir essas palavras: é gratuito, é de graça. Não pode ser um tesouro tão grande, gratuito, de graça, que você não precisa fazer nada e tudo já foi feito por você. Você precisa somente levantar essa mão sedenta para receber a água, faminta para receber a comida e o perdão e receber. E você pensa: é tão simples assim? Não, eu preciso fazer algo por merecer. E você passa por essa mesa e vai em frente, dizendo: eu preciso acumular meu crédito moral para me voltar aqui e comprar esse tesouro. Eu preciso de boas obras, eu preciso melhorar a mim mesmo, eu preciso tentar ser uma boa pessoa religiosa. Quando você vem diante desse tesouro como um pecador arrependido, e você diz: não, eu preciso fazer por merecer. Esse orgulho tão horrível, tão horrendo: a menos que vos fizerdes e vos converterdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Fé tão simples, tão clara, ao ponto de estender a mão e pedir: Senhor, salva-me, transforma-me. Eu tenho medo, eu não sei, venha como você está, creia nessas palavras, creia neste convite de amor. Não tente ajuntar crédito moral, intelectual,
para vir a Jesus e dizer: eu quero comprar, porque se você vier, Ele te dirá o verdadeiro preço deste tesouro, um preço sem medida, tão grande, tão imenso, que você jamais poderá pagar uma vida inteira sem jamais pecar, um minuto, um segundo, até um final. Será que você consegue pagar por isso? E assim você ofende a Deus e dizendo para Ele: o sangue do teu filho não é suficiente, eu prefiro a minha teologia e as minhas boas obras, e assim você lança ao vitupério o sangue do Senhor Jesus, por causa desse orgulho horrível e fétido, porque você não estende a mão. Se não vos converterdes, arrependimento, verdadeiro contrição, verdadeiro arrependimento, entrega, e não vos tornardes como pequenos meninos, fé completa, simples, em Jesus Cristo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Será que você percebe esta mensagem nesta noite? Tão clara, tão simples. Ele te diz no Evangelho: venha e receba. Ele diz: se você tem sede, peça, sem ouro, sem prata, gratuitamente. E você olha para essa placa diante de você, para essa mensagem do Evangelho, e diz: pensa no seu coração, por certo que não, por certo que há algo mais. E assim você passa adiante e os teus anos se passam. Queridos, ouça essa mensagem, observe a necessidade de arrependimento. Você se volta a Cristo em arrependimento, e ao fazer isso, você crê. Você estende a mão de fé e ao mesmo tempo as lágrimas de arrependimento, e você é salvo. Você pensa sobre Jesus naquela cruz, pagando todo o preço necessário para a tua salvação, se você se voltar a Ele hoje. Cada gota do seu sangue precioso, cada agonia, uma imensa, terrível agonia em seu corpo e em sua alma, compressa naquelas poucas horas no Calvário, algo que nós não podemos medir nem sentir, o que lhe custou para adquirir o direito de salvar almas eternas. Você vê um tesouro tão grande, uma salvação tão rica, mas tão gratuita. Você vê a si mesmo como um pecador, destituído de graça, falido espiritualmente, para ser condenado um dia diante de um Deus tão santo. Mas você crê nesta mensagem que diz: vem, e você vai em arrependimento, e você vai pela fé. Você se converte virando os teus olhos do teu pecado, do amor do teu pecado, mesmo sem força, mesmo sem condição, e vira os teus olhos para Jesus pela fé, clamando por vida, por salvação, estendendo a mão a esse tesouro, simplesmente como um pecador. Será que é tão difícil? Será impossível enquanto você não abandonar este orgulho e não se ver como um pecador pela primeira vez. E vir a Jesus, aqui estão essas palavras, e disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui estão as palavras do Senhor Jesus Cristo. Você já entrou? Você já nasceu de novo? É necessário conversão primeiro. Certificado de batismo não te dará entrada ali. Uma família cristã não te dará entrada ali. Bons pensamentos sobre Deus, crendo na doutrina certa, não te dará entrada ali. Mera visitação a uma igreja não te dará entrada ali. Arrependimento, fé, entrega verdadeira e confiança no Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o resultado? Está aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. A salvação, conversão que inclui arrependimento e fé. Então vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei. Vos fizerdes como meninos. Jesus Cristo, ao falar isso, Ele está também olhando o resultado da conversão. E diz que se uma pessoa não nascer de novo e se transformar em sua natureza como menino, ele não será encontrado no reino dos céus. Em outras palavras, a conversão leva uma pessoa a se tornar como uma criança. Não em um sentido de inocência espiritual, porque toda criança nasce um pecador, mas naquele aspecto da criança que difere do adulto, da falta de pretensão material, da inocência do crer. Uma criança é humilde, ela não liga para a pompa. Se a sua mãe lhe veste com uma roupa engraçada, ela vai feliz mostrar para os outros. Humildade, então, é engendrada e otorgada no lugar do orgulho. Você é feito como uma criança. Humildade. O orgulho fez cair do céu Satanás e os seus anjos, e nos deixará fora do céu, a menos que nós nos arrependamos. O filho de uma pessoa nobre brinca com o filho de uma pessoa pobre. Você se torna como uma criança, o orgulho se vai.
O senso de autoimportância é derretido como numa criança, tão baixa, tão pequena, e você passa a ver os outros acima de você, e um verdadeiro respeito engendrado em tua alma, um novo amor, uma verdadeira compaixão, a alegria da criança, essa alegria que é infundida em tua alma por coisas pequenas, e você aprenderá a apreciar a criação de Deus e o cuidado de Deus. Você será feito como uma criança em tantos aspectos. Ou a época da infância, a época de grande aprendizado, e quando você vem a Jesus Cristo para a salvação, em arrependimento, você entra em um período de tremendo e profundo aprendizado, como você jamais aprendeu antes. Você passa a compreender o sentido da vida e o propósito da tua existência, e daí em diante você nunca para de aprender e crescer. A tua mente é emancipada, você é feita como uma criança em tantos aspectos. É isso que Cristo quer dizer. Em verdade eu vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, versículo 4, aquele que se tornar humilde como este menino, ou melhor dizendo, aquele que for feito humilde, esse é o maior no reino dos céus. Humildade, arrependimento, vir como você está. Mas eu tenho medo. Eu não sei se ele vai me receber, abandone a incredulidade, venha mesmo com medo, incredulidade, se entregue. Eu não sei se eu vou conseguir confessar, venha sem saber e confesse. Simplesmente creia e venha e se entregue de todo o coração. Ouça essas palavras, permite que ela fale a tua alma e responda a ela ainda hoje. Venha Jesus, volte esse arrependimento pela fé e experimente a paz com Deus e a certeza de um lugar no céu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos.